Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e hoje finalmente vamos falar sobre o último tema dessa série de distúrbios da tireoide. Vamos falar sobre o hipotireoidismo subclínico. Então já deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido, têm acompanhado o canal. A gente teve um crescimento aí de 76% nas visualizações nos últimos 28 dias. Então já temos até uma audiência fixa, não só aqui no Brasil, mas também em Moçambique. E esse é o propósito do canal, difundir conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Então vamos falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo subclínico. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico e a etiologia. A gente viu nos vídeos passados que o hipotireoidismo, o clássico, né, aquele hipotireoidismo manifesto, ele é caracterizado pelo TSH alto e o T4 baixo. Já no hipotireoidismo subclínico, o paciente ele terá níveis de TSH aumentado e T4 normal. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre as classificações do hipotireoidismo, então eu vou deixar aqui no card aqui acima. Se você não assistiu, é só clicar e assistir esse vídeo para você entender melhor. Então, após o diagnóstico bioquímico dos hormônios tiroidianos, detectou que o TSH está aumentado e o T4 em níveis normais, é um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico. Então, nesses casos, foi diagnosticado. Também é muito importante estabelecer o diagnóstico nosológico, ou seja, nós procurarmos identificar a causa desse TSH elevado. As possíveis causas elas podem ser muitas, né, sendo a origem autoimune a mais comum, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum, a mais frequente aqui no Brasil. Tá? Outras causas que nós podemos citar de hipotireoidismo subclínico por esse aumento do TSH é o tratamento anterior com iodo radioativo ou cirurgia, né, de tireoidectomia, que são muito comuns, né, ali durante o tratamento da doença de Graves. Também pode ocorrer esse TSH aumentado devido a doses insuficientes de levotiroxina, né, ali para um tratamento do hipotireoidismo, ou doses excessivas de medicamentos antitireoidianos, quando o paciente ele tem hipertireoidismo. Então, durante essa avaliação, né, das causas, é muito importante o levantamento do histórico do paciente, a avaliação através do exame físico, né, da tireoide, o exame laboratorial para avaliar a presença de anticorpos antitireoperoxidase, né, que é o anti-TPO. Então, tudo isso é muito importante ali para a avaliação do paciente. Em relação à prevalência, a prevalência desse hipotireoidismo subclínico na população geral ela é bastante alta, ali variando de 4 a 8% dos pacientes. Ela é maior, né, nas áreas que não possuem deficiência de iodo do que em áreas que possuem a deficiência do iodo. Tá? Além disso, ela é mais comum em mulheres e em idosos do que em homens e nos jovens, né? Então, existe essa maior, né, prevalência nesse grupo, mulheres e idosos. Tá? Falando um pouquinho sobre os pontos mais importantes aqui do hipotireoidismo subclínico, que a gente precisa saber, em relação ao TSH, né? Quanto maior o TSH inicial, maior é o risco de progressão da doença, né? Esse risco do hipotireoidismo, porque em alguns casos pode
começar ali com hipotireoidismo subclínico e depois se transformar em um hipotireoidismo manifesto, tá? Esse risco de progressão aumenta ainda mais se houver a presença de anticorpos tiroperoxidase, tá? Então, por isso que é tão importante fazer a medição laboratorial desses anticorpos. No hipotireoidismo subclínico também pode haver a normalização espontânea de TSH, né? A frequência com que essa normalização ela ocorre, ela varia muito entre estudos. A variação encontrada foi de 4 a 52% dos casos, então existe aí uma variação extremamente grande, tá? Provavelmente essa variação tão grande ocorreram devido às diferenças, né, da duração do acompanhamento, na heterogeneidade das populações estudadas, que isso faz muita diferença, e possivelmente na idade desses pacientes, que é um fator importante na normalização do TSH. Geralmente, a normalização do TSH ela é mais frequente em indivíduos com elevação moderada do TSH, que é até 10 miliunidades por litro, né? Com ou sem autoimunidade tiroidiana. Então, ali basicamente, ou na presença de anticorpos TPO, ou, ou sem a presença dos anticorpos, nessa faixa aí de TSH, a normalização do TSH de forma espontânea ocorreram mais ou menos parecido, tá bom? E também a normalização do TSH ela pode ser mais comum nos pacientes idosos. Já a progressão do hipotireoidismo subclínico, né, ali para o próprio hipotireoidismo manifesto, ele varia de 7,8% a 17,8% entre os estudos, tá? Ingestão de alta doses de suplementação dietéticas também com fitoestrogênios, né, ali numa proporção de 30 gramas de proteína de soja com 16 miligramas do fitoestrogênio, ali por 8 semanas aumentam e muito, aumentam em 3 vezes o risco de desenvolver hipotireoidismo, né, nas pacientes que já possuem o hipotireoidismo subclínico, tá? Então, por exemplo, o uso excessivo de isoflavona, né, seria um alerta. Em relação às manifestações do hipotireoidismo subclínico, nessas manifestações, assim como no hipotireoidismo, né, no hipotireoidismo manifesto, né, em si, o hipotireoidismo subclínico ele pode ter efeitos prejudiciais em todo o organismo, tá? Com a proporção, obviamente, com a gravidade bem menor, mas também ocorre, tá? A gente pode citar, por exemplo, as funções cognitivas, né, que são prejudicadas. Embora seja bem controverso, já que os estudos maiores eles não acharam prejuízos significativos na função cognitiva como os estudos menores, mas sim, se sabe que existem pequenas alterações nessas funções. Foi constatado mesmo nos estudos grandes, né, algumas funções, algumas pequenas alterações na função cognitiva também. Também pode ocorrer efeitos cardíacos, né? As alterações cardíacas no hipotireoidismo subclínico, elas são menos graves, mas são bem similares àquelas observadas no hipotireoidismo manifesto, né? Isso indica que existe sim um efeito cardíaco do hormônio tiroidiano. Então, quanto maior o TSH, maior o risco com ali de desenvolver algum problema cardíaco, tá? O risco é maior ainda em indivíduos com níveis de TSH superior ou igual a 10 miliunidades por litro. Em resumo, a anormalidade cardíaca mais consistente no hipotireoidismo subclínico é a função diastólica do ventrículo esquerdo prejudicada, que é essa área aqui, tá? E aí, qual é a característica dessa função diastólica prejudicada? A gente vai ter relaxamento miocárdico retardado e enchimento ventricular prejudicado, tá? Além disso, o desempenho cardíaco é prejudicado durante a prática de exercícios.
Também a gente encontra efeitos vasculares devido a esse hipotireoidismo subclínico, tá? Ele pode afetar o tônus vascular, rigidez arterial aumentada também foi identificada, e pacientes com hipotireoidismo subclínico apresentam maior espessura da íntima média carotídea, tá? Essa espessura da íntima média carotídea é muito útil ali no diagnóstico precoce de aterosclerose e doença coronariana. Também pode ocorrer manifestações e efeitos nos testes bioquímicos, né? Os lipídios séricos, como colesterol total, colesterol LDL, pode estar aumentados no hipotireoidismo subclínico, sendo que a relação entre TSH e colesterol LDL pode depender de outros fatores, como a presença de resistência à insulina e também o tabagismo. Geralmente, o padrão lipídico ele é mais anormal com o TSH sérico acima de 10 milunidades por litro. Então, como vocês podem observar aqui, a maioria dos riscos e dos problemas que é causado pelo hipotireoidismo subclínico é nos pacientes que têm TSH de pelo menos 10 miliunidades por litro, tá? Existem outras evidências também, né, em relação às alterações no teste bioquímico, mas como os estudos existentes eles contêm divergência, tá, entre um e outro, a gente não vai comentar aqui. Existem outros efeitos também, né, no sistema nervoso central, né, foi observado ali um reflexo estapediano anormal. O reflexo estapediano, né, para quem não sabe, é uma contração que existe no músculo estapédio, que é induzido ali por um estímulo acústico intenso, tá? Então, em relação a isso, tem uma certa alteração, mas em relação é um músculo que fica na região do ouvido, tá? Mas a pessoa não tem perda auditiva, por exemplo, tá? Como existe no hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo grave ele pode causar até surdez. Também pode ocorrer alterações discretas na função do nervo periférico. O metabolismo muscular ele pode estar comprometido durante o exercício, né? Porque o lactato sanguíneo é maior nesses pacientes. Dessa forma, existe menor tolerância ao exercício e menor força muscular. E aí a gente chega na última parte, que é o tratamento, tá? Se o hipotireoidismo subclínico ele deve ou não ser tratado, foi e ainda é bastante debatido. Existem fortes defensores, assim como existem fortes opositores ao tratamento com a levotiroxina, tá? Então, baseado nas meta-análises disponíveis e no painel de especialistas criado em 2004, foi feito um algoritmo para embasar o manejo dos pacientes com hipotireoidismo subclínico, que é esse que vemos aqui na tela. Eu, particularmente, eu sou bastante a favor desse protocolo de manejo, tá? Eu acho bem adequado e bem consciente, vamos dizer assim, tá? Então, começando aqui, gente, a gente realiza, então, o exame laboratorial do paciente. Então, encontrou TSH acima de 4 milunidades por litro e T4 normal, a gente não vai fazer nenhum manejo imediato, tá? A gente vai confirmar o diagnóstico na segunda amostra, que ela deve ser coletada com um intervalo de 3 a 6 meses após a primeira amostra, tá? E o motivo para isso existe uma alta chance de normalização espontânea dos níveis de TSH. E aí, nessa segunda amostra, você já pede o teste de anticorpos antitiroperoxidase, o anti-TPO, tá? E a medição lipídica também sérica, porque esses resultados podem ser relevantes ali para o manejo posterior, caso o hipotireoidismo subclínico ele se torne persistente. Na segunda amostra, caso a gente tenha a confirmação que o TSH está elevado, a gente vai analisar esse TSH, tá? Como é feita essa análise? O paciente está com TSH acima de 10 miliunidades por litro, então a gente já inicia o tratamento com a levotiroxina.
tá? Se o TSH estiver ali na faixa de 4 a 10 miliunidades por litro, a gente avalia outras características. Então, como é feito essa avaliação dessas outras características? Se o paciente ele tem mais de que 65 anos, a gente apenas acompanha esse paciente sem nenhum tratamento, tá? Mesma coisa acontece nos pacientes que têm 65 anos ou menos, tá? E não possuem nenhum sintoma. A gente só acompanha sem precisar tratar, tá? E aí o paciente que tem o TSH de 4 a 10 miliunidades e que tem sintomas, né? O paciente tem anticorpos anti-TPO positivo, tá? E o paciente ele possui algum fator de risco, né, como os riscos cardiovascular, aí sim a gente considera o tratamento, tá, para esse indivíduo, né? Provavelmente esse paciente ele vai ser tratado né, ali com as doses, né? Sempre lembrando, gente, hipotireoidismo subclínico, a gente não faz o cálculo ali de peso, tá? Para administrar levotiroxina de forma total, tá? A gente inicia o tratamento com doses mais baixas, né? Começando ali, geralmente inicia com tratamento a partir de 25 microgramas, tá? Ali durante 8 semanas e faz a nova dosagem de TSH. Se o TSH ainda estiver aumentado, a gente pode aumentar doses, né? Doses baixas ali, por exemplo, de 12,5 microgramas, tá? A gente pode fazer um incremento. Ou se o TSH estiver suprimido, a gente pode reduzir a dose também, tá? E é isso, pessoal. Finalizamos aqui essa série de vídeos, né, falando sobre os distúrbios da tireoide. Foram 17 vídeos contando esse, né? Então tem um material bem completo que está à disposição para vocês consultarem, assistir posteriormente, tá? Na semana que vem vamos começar a falar sobre a fisiologia e os distúrbios da glândula adrenal, então vai ser um vídeo bem interessante, tá? Não percam. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais.